Meus irmãos, graça e paz. Vamos orar. Vamos pedir a Deus a sua bênção e vamos trabalhar. Mário, ora por nós, por favor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos por tua graça, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo em nossas vidas, pela tua compaixão, pela tua infinita bondade, Pai. Em nome de Jesus. Te adoramos por tudo, Senhor. Seja conosco hoje, Pai. Ministra, Deus, aos nossos corações. Concede-nos graça e misericórdia. Dai-nos sabedoria para podermos falar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Veja aí, ô Nilton, senta mais para frente, Nilton. Pega carona com alguém com a apostila aqui, ó. Senta perto do Abel aqui, ó. Aí no final deixa uma apostila com você. Vamos lá, irmãos. Nós estamos estudando teologia pastoral. Se eu não me engano, acho que paramos na página 4, é isso? Objetivos, né? Estamos trabalhando o conceito de teologia pastoral e hoje vamos trabalhar os objetivos da teologia pastoral. Os irmãos que estão conosco pela internet, sejam bem-vindos. Uma alegria tê-los conosco. Vamos lá. A teologia pastoral é uma disciplina que possui 4 objetivos claros e relevantes. Primeiro, levar o pastor a refletir acerca da sua missão. Grifa pelo menos a palavra missão. Missão. É importante isso. Quando a gente trabalha, a gente já pensa que o primeiro objetivo é refletir acerca da missão do pastor, a gente já descarta de lado o profissionalismo. Porque o profissionalismo ele não está preocupado com missão. Certo? Segundo, levar o pastor a ampliar a sua visão ministerial. Então isso tem a ver com o ministério. De novo, descarta a questão da profissão. Quando eu coloco profissão aqui, eu estou colocando essa questão de profissão no sentido de que a pessoa se preocupa só com o desempenho dela, só com o desempenho no sentido profissional. Não existe uma preocupação ministerial e nem espiritual, certo? Não tem essa preocupação, então isso tem que haver. Lógico que o pastor que tem uma missão, o pastor que tem um ministério, isso não quer dizer que ele não possa ser assalariado. A gente vai trabalhar isso depois. Terceiro, levar o pastor a não cometer equívocos no ministério. Por quê? Porque a matéria tem o objetivo de orientá-lo, para ele evitar esses equívocos, né, que normalmente acontecem. Quando não existe o treinamento, né, para o ministério. São erros, às vezes, tão pequenos, né, que se comete, mas a matéria ajuda o pastor a tomar cuidado, né, com esses errinhos pequenos que às vezes acontecem aí. Tenho esse livro de teologia pastoral. Quem não pegou, eu gostaria que vocês pegassem, porque além da apostila, este livro vai trazer algumas orientações por fora, para que possa dar a vocês um fundamento melhor sobre a teologia pastoral. Então quem não pegou, pega. Tem 3 aqui ainda, se precisar a gente traz mais. Então compre, por favor. Está 35. É esse aqui, ó. Tá? Da Mundo Cristão, Fundamentos da Teologia Pastoral. Edson Lopes, Nívia Lopes e Sérgio Gomes de Deus. O livrinho não é tão extenso, tem mais extenso do que ele, mas ele vai trabalhar as questões básicas do que a gente vai estar trabalhando em aula, né? Fora, além da apostila, ele vai acrescentar um pouquinho mais, né? Então é bom que se tem. Quarto, levar o crente a compreender a essência do serviço pastoral. Aqui no caso, a gente percebe a expressão levar o crente, a gente entende que o pastor seja crente, né? E aqui no caso, a preocupação maior é para o pastor. Lógico que esse ponto serve tanto para aqueles que não são pastores, que são crentes, a compreender a essência do serviço pastoral, porque os membros precisam conhecer e precisam saber, mas, além disso, a apostila acabou. Empresta uma qualquer coisa empresta pro Nilton lá. Tá. Ficou sem? Tá faltando? Para quem tá faltando? Ah, então tá bom. Então a gente coloca a questão do crente aqui. Levar o crente a compreender a essência do serviço pastoral. A gente entende que o pastor tem que ser crente. Mas tem pastor que não é crente. A gente vai chegar lá. Que isso, pastor? Não é possível? Tem pastor que não é crente.
Ele pode ser tudo, menos crente. Nós vamos mostrar para vocês isso. É o quê? É o cretino. Crentino. Visa tanto pastores experientes como jovens em preparação ou no início do ministério, no sentido de alcançar uma performance no desempenho cristão. Lógico que a palavra performance aqui, ela não é só essa questão de produtividade, né? Não é isso. Porque o ministério não é produtividade, é trabalho ministerial, pastoral, devocional, de comunhão, né? Porque a performance, ela trabalha mais a questão da produtividade, né? Então, não é isso. A amplitude dessa ciência, teologia pastoral, lida com a natureza bíblica do que deve ser do que deve ser o pastor, ou o obreiro como pessoa, e com a maneira pela qual ele deve ministrar na igreja. Lógico que na igreja, quando eu coloco na igreja, eu não coloco na igreja só aqui, no sentido local. A igreja em qualquer lugar onde ela esteja. É o serviço do pastor em qualquer lugar onde ele esteja. Às vezes será para pessoas não crentes, não sendo igreja. Mas não entende igreja aqui 4 paredes, tá? Igrejas onde o povo tiver, que o pastor tenha que ir até o encontro dele, desse crente. Então, não se limita só ao espaço das 4 paredes. Porque tem líderes, pastores que infelizmente, eles pensam que ser pastor é só o púlpito. Normalmente o pastor que dirige a igreja não. Mas tem pastores que estão no púlpito que ele pensa que é só o púlpito. Que o serviço dele é só o púlpito. Coitado, não entendeu nada ainda. Lamentavelmente, não entendeu nada ainda. Aí entra essa questão da importância do preparo. Por quê? Porque essa matéria, ela vai alcançar pessoas que de repente estão aqui, que não são obreiros ainda, nem pastores. Mas que precisam ter essa consciência, porque uma hora ou outra, Deus te vocaciona. E tem mais. Eu coloquei aqui para vocês 2 coisas importantes, que é importante que vocês estejam atentos, certo? Nós temos o serviço pastoral, vou colocar aqui no caso, serviço pastoral, né, que seria o serviço do pastor propriamente dito, e a ação pastoral. Qual é a diferença? Vou colocar melhor aqui, vai. Tirar o serviço e colocar ministério, para diferenciar. Você tem o ministério pastoral e você tem a ação pastoral. Qual a diferença? No ministério pastoral, quem normalmente vai estar presente aqui é mais o pastor mesmo em si. É a pessoa do pastor propriamente dita. A ação pastoral não. Na ação pastoral, a pessoa não precisa ser necessariamente pastor. Ela recebe uma incumbência do pastor. Ela recebe a incumbência. Certo? Por exemplo, eu sou pastor, eu preciso visitar um enfermo e eu não posso. Eu mando o Igor vai lá, visita tal irmão. O Igor está incumbido de uma ação pastoral, sem que ele seja pastor. E não deixa de ser uma ação pastoral. Pode ser uma mulher também. Mantema, vai lá e visita tal pessoa lá, tal. Ela está com ação pastoral sobre as costas dela. E como ela vai fazer isso se ela não sabe? Aí entra a importância da matéria. A matéria não serve só para o pastor, para o ministério pastoral propriamente dito, mas para a pessoa que recebe a incumbência. As irmãs, por exemplo, né? Vamos pegar aí o termo círculo da oração e SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, no caso, dos presbiterianos, né? Que seria o grupo das irmãs. As irmãs constantemente estão evangelizando, visitando pessoas. Elas fazem isso mais do que o pastor. O pastor está trabalhando durante o dia, está cuidando do povo, tal, está trabalhando, no caso, cuidando do seu serviço profissional, tal, porque além de ser pastor, ele trabalha por fora. Quem é que normalmente visita? As irmãs. E as irmãs estão incumbidas de quê? De uma ação pastoral. É uma ação pastoral o que elas fazem. O trabalho de visitação, de oração, né? Às vezes servir uma ceia para uma pessoa que não pôde ir para o culto, tal. É uma ação pastoral. Sem que a pessoa tenha um ministério pastoral propriamente dito. Ela não é pastor, aqui a pessoa não é um pastor, ele não é um pastor, ela não é uma pastora, mas ela está incumbida. Aqui não, aqui é o pastor mesmo. Então é importante a gente fazer essa distinção. Certo? Por isso, pode falar.
Certo. O senhor já é pastor. Diferente. O senhor já é pastor. Aí entra, vou trabalhar isso um pouquinho mais para frente, por quê? Hoje, as nomenclaturas seriam os termos. Cooperador, escadinha, né? Cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Essa escadinha nossa, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Por quê? O cooperador não existe. O cooperador não existe. E além dos 4, diácono, presbítero, evangelista e pastor, está faltando 2. 2 ministérios que mataram aqui nesse meio. Cooperador não existe. Cooperador não é ministério. É simplesmente uma ação. Você é um cooperador, você coopera. Inventaram só para dizer que a pessoa não é diácono. Todo mundo que faz alguma coisa na igreja, qualquer tipo de serviço, ele é um diácono em ação. Ele pode não ser consagrado em termos de carteirinha, mas ele é um diácono em ação. Porque diácono vem do termo diakonós, que quer dizer serviço. Vou trabalhar os 4 termos com vocês. Diakonós, ruperetas, dulos e oikonomos. Vou trabalhar os 4 termos com vocês. Todos os termos quer dizer serviço. Vou trabalhar os 4 com vocês aqui. E vou explicar também os 5 ministérios em Efésios 4:11. O senhor é presbítero. O termo presbítero, lá no grego seria presbiteros. Ou episcopos, da onde é traduzida a palavra ancião. É pastor. É pastor. O senhor dirige uma igreja? Serve ceia? O senhor é pastor. O senhor é pastor. O senhor não é o pastor, o presidente. O senhor é o pastor de uma congregação, mas o senhor não deixa de ser pastor. Certo? O senhor é presbítero, em termos de consagração. Aí a escadinha qualquer, evangelista para depois pastor, não é? No teu caso, lógico, estou apitando aqui, na minha compreensão, se eu fosse o seu pastor, por exemplo, por favor, entenda só um exemplo. Eu já não te consagrava nem para evangelista, eu já te mandava direto para pastor, se uma hora ou outra você fosse consagrado. Porque o evangelista é o trabalho de quem trabalha lá fora, de quem evangeliza. Mas a gente usa a escadinha só para dizer que existe uma escadinha, para não colocar logo direto para o pastor. Biblicamente falando, isso não tem força. Aliás, o próprio Timóteo, que é colocado lá, e Tito, eles são presbíteros. Eles são episcopos. Eles são supervisores de campos, de igrejas. Entendeu? Eu vou diferenciar isso. Bonitinho para vocês perceberem. E a gente precisa aprender isso. Lógico que não estou aqui para interferir de maneira nenhuma na maneira como as igrejas colocam os cargos e as nomenclaturas que existem, né? Mas eu acho que é muito pobre. Se a gente fosse mais bíblico da maneira como a gente vê a Bíblia dizendo, a gente seria mais coerente no que a Bíblia coloca. Por exemplo, ó, só para provocar vocês. Eu acho que eu disse isso na aula passada. A pessoa, ela é pastor, daqui a pouco ela é consagrada a apóstolo. Está tudo errado. Ela diminuiu, porque o pastor é maior que o apóstolo. Na Bíblia o pastor é maior do que o apóstolo. Ele diminuiu. Oh, agora eu sou apóstolo. Ué, você diminuiu o seu cargo? Você desceu? E eu vou explicar por quê. Isso é muito interessante. Essa matéria é muito rica nesse sentido. Mandaiane já viu essas partes lá, talvez a gente acrescente algumas coisas aqui, mas é muito interessante essa matéria, porque a gente vê o tanto quanto as nomenclaturas ministeriais da nossa igreja estão erradas. Pastor Gilberto, que está lá na... Quantas congregações tem ali, pastor, junto com aquela? Ou é só aquela? Sim. Não, é a de agora. São duas. É nova, aparentemente nova. O senhor já pode colaborar com eles com as orientações que você vai ter aqui. Entendeu? Pode colaborar. Por quê? Porque as igrejas erram muito nesse sentido. A amplitude dessa ciência, teologia pastoral, lida com a natureza bíblica do que deve ser o pastor ou obreiro como pessoa. Grifa, como pessoa. Porque ele é uma pessoa. E com a maneira pela qual ele deve ministrar na igreja. A pessoa do pastor é importante, antes de enxergá-lo como pastor. Há uma preocupação hoje com uma tendência crescente de se produzir líderes fortes, que sabem como administrar um negócio ou empreendimento, mas que não compreendem a igreja a partir da perspectiva de Cristo. Grifa tudo. Se o pastor não tiver um olhar a partir de Cristo, ele não vai conseguir ser pastor. Porque a ótica tem que ser de Cristo, o sumo pastor. É Cristo que começa essa ciência de teologia pastoral. É ele que começa. O bom pastor,
As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ele vai começar a trabalhar isso. No Antigo Testamento era muito animal. Era muito pastor com um animal. Salmo 23, por exemplo, tal. Tem lições. Moisés, Jetro, tem lições. Mas não é pastor como é agora. Porque pastor é um cargo de igreja. E igreja nasce em Atos 2. Igreja nasce em Atos 2. Se alguém tem dúvida disso, não sabia, anote agora para nunca mais esquecer. Igreja nasce em Atos 2. Não tem igreja antes. E é a partir de aí que vai começar a necessidade de diáconos, de pastores, etc. Fala, Mantelma, com a gente. Compartilha. Não entendi. E isso, no dia de Pentecostes, a igreja nasce. Ela nasce debaixo do fogo. E vive no fogo até hoje. Adotam um estilo de liderança que nada tem a ver com o ensinamento bíblico. Tem nada. Por quê? Irmãos, a pessoa que fez administração, ele pode tirar lições de lá e trazer para a igreja. A pessoa que fez RH, recursos humanos, seja lá o que for, gerenciamento, ele pode trazer essas lições para a igreja. Mas necessariamente, o que ele fez na faculdade não tem nada a ver com teologia pastoral. O treinamento dele é aqui, no seminário, na escola de teologia. Por isso a gente tem bons administradores por aí às vezes, mas um péssimo pastor. Porque não passou pelo treinamento aqui. Exemplo, vou usar a sua pessoa como exemplo, Igor, não para te denegrir, nem para diminuir nada. O Igor, ele é diácono lá, né? É diácono na igreja dele. Tal. Fui pregar lá, dirigindo um culto, isso aquilo, um culto difícil de dirigir, né? Uma pancada de gente para cantar, festividades, isso aquilo. A gente percebe a agonia dele, no caso. Ele está ainda em quanto tempo de evangelho? 6 anos. Está em treinamento, está em formação. Não tem todo o traquejo ainda. Tá, pastor presidente presente, esposa do pastor, filho do pastor, o neto, muita gente. E às vezes a gente se preocupa em atender, porque está ali, está honrando. Mas é um culto que é festividade, tem uma pancada de gente para cantar. É cantor de um lado, é cantor de outro, como é que faz? Isso não é um culto. Imagine fora, né? Então, mas ele vai ser treinado para isso, vai aprender. E vai logo, logo ser muito mais útil na igreja com tudo o que ele vai aprender. Né? Então nós temos alguns líderes contemporâneos na igreja, imaginam que são empresários, profissionais da mídia, artistas, psicólogos, filósofos, políticos. Todas essas ciências citadas, elas ajudarão de alguma maneira. O pastor precisa ler, mas necessariamente as pessoas que têm essa ciência não podem ser consagradas a pastor sem antes passar por um treinamento. E principalmente se elas não tiverem uma vocação. Vocação. A palavra-chave para o ministério pastoral é vocação. Se não tiver vocação, pode ter treinamento, pode ter tudo. Não adianta nada. Não adianta nada. Porque se não tiver vocação, não tem o carimbo do céu. E tem um monte por aí. Recebeu o carimbo daqui, mas o carimbo do céu não existe. Foi chamar, mas não é possível, diácono, você tem 10 anos de porteiro disso aqui. Não, você não vai ser mais porteiro, você vai ser agora presbítero. Você estraga o porteiro, estraga o diácono. Consagra quem não deveria consagrar. Tem gente que vai ser a vida inteira diácono. E não há problema nisso. Porque ele não tem vocação para o ministério pastoral. Fala, pastor. Então, aí que está. Agora Estevão, pastor, ele é um caso à parte, porque se ele tivesse continuado vivo, provavelmente ele seria mais do que um diácono. Porque quando ele faz a defesa da fé diante daquele povo e diante de Paulo, ele já é um apologeta. E o apologeta é algo que normalmente está associado com o ministério de mestre. Se tivéssemos que categorizar Estevão estaria na categoria de mestre, lá em Efésios 4:11. Ou profeta, porque ele faz um resumo de todo o Antigo Testamento e a fala dele é a gota d'água para a conversão de Saulo de Tarso. Então aí o buraco é mais embaixo. É igual Filipe. Filipe, ele era o quê? Diácono. Quem é que funda a igreja em Samaria? Filipe. Se ele está em Samaria pregando, o que ele já é? Na prática, evangelista. Evangelista. E não é ele que desce lá para Gaza que está deserta?
e evangeliza o eunuco da rainha de Candace? E ele é indiretamente falando fundador da igreja na Etiópia? Porque ele que evangelizou esse homem? Olha aí. Não é legal isso? É maravilhoso? Fala, pastor Rafael. Ele é tesoureiro. Então. Mas você sabe o grande problema aí, pastor Rafael? Não, esquece. Mas ele já é diácono. Ele já é diácono. Em termos de função, ele já é diácono. Porque se ele é tesoureiro, ele é diácono. Não, esquece essa noção. O púlpito não é para todos. Anote isso, por favor. O púlpito não é para todos. O púlpito não é para todos. Tem gente que não consegue enfrentar o púlpito, mas nas casas, quando tem o culto nos lares, ele se desempenha, ele desenrola. Ele vai. Se der o púlpito para ele, ele fica... Ele treme. Mas na casa não, ele fala abertamente, ele fala tranquilo. Olha que bonito. Entendeu? Não adianta. A gente vai explicar isso para vocês e é bom que vocês entendam. Existem pessoas que quando você consagra ele para algo a mais do que ele é, você estraga ele. E tem um monte por aí consagrado desse jeito. Com um tipo de títulos que não cabe para ele. Consagraram ele precipitadamente. E tem gente que não sabe dizer não. Você precisa aprender a dizer não para determinados tipos de consagração. Não, eu não vou dizer não para Deus. Não é para Deus que você está dizendo não, é para o homem. Porque se Deus não falou com você, se Deus não fez arder no seu coração, é porque não é para ser. Não, eu vou dizer não. Aí você é consagrado, estragam você. Aí você fala, aí depois lá na frente você se arrepende. Bendita a hora que eu aceitei aquela consagração. É porque eu não queria dizer não para Deus. Você não disse não para Deus, você não disse sim para Deus, você disse sim para o homem, porque não tinha Deus nada desse negócio aí. Eu estou criando a teologia da desconsagração. Depois, se alguém quiser entrar na fila, por favor, avisa. Eu estou criando já tenho o método direitinho já, né? Hoje, para consagração, normalmente usa azeite, né? Usa óleo, no chifrinho, etc, bonitinho e tal. Eu já criei o meu método já, e a minha teologia da desconsagração funciona mesmo. Depois eu vou te explicar como funciona ela. Vocês podem entrar na fila já. Diga. Eu amo trabalhar na igreja. Não sou frequente tudo, eu também tenho muita coisa. Sim. Mas quando se trata de fazer a obra lá fora... A senhora é um evangelista. A senhora já é uma evangelista. Na Assembleia de Deus não existe o cargo ministerial para a mulher de evangelista, mas a senhora já é um evangelista. A senhora, se tivéssemos que fazer uma carteirinha para a senhora hoje, a senhora entraria na categoria de missionária, na categoria de missões urbanas. A senhora é uma missionária. Só não reconheceram isso em termos de documento. Se a senhora quiser, eu faço o documento para a senhora. Não tem problema não. Eu faço, a senhora já entra nos hospital aí, a gente faz, não tem problema não. Que facilita. Porque às vezes no caso dela, ela precisa entrar no hospital. A senhora já fez algum curso de capelania? Já? Então, a senhora fez curso de capelania. A senhora recebeu carteirinha de capelania? A senhora tem? Professor, eu peguei a carta. Mas e a carteirinha? Eles são tão materialistas. Enrolaram a senhora? Te enrolaram. Eu estou falando a verdade. Já entendi tudo. No 8h32, Faça outro. Eu vou indicar para a senhora fazer um outro curso. E quando a senhora fizer, eles vão dar uma carteirinha para a senhora. Esta carteirinha, a senhora pode entrar em qualquer lugar com ela. eu tenho uma carteirinha. Tem? De evangelista. Tá, a senhora normalmente tem acesso ao hospital, se necessário for? Ah, então pronto aí, ó. Então pronto aí, tá vendo? Ela já é
uma missionária na área de missões urbanas. Na lógica, mas no sentido ministerial, como Assembleia de Deus, ninguém reconhece o ministério dela, por quê? Porque não entra na categoria ministerial dos homens. Aqui. Sei tudo. Sei de tudo. Sim. Só que é o seguinte, eles visam muito mais. Eu sei. Sim. Tem que estar casado, tem que frequentar a escola bíblica de obreiro e tal. Mas você vê, ó. O trabalho é feito. O trabalho é feito. E no caso não adianta querer consagrar meu marido. A senhora vai ser dirigente de ciclo de oração. Não vai acabar com a vida dela. Vai ter que entrar na fila para me desconsagrar. Vai levar balde d'água na cabeça. Que se a consagração usa azeite quente, eu uso água fria. 5 litros de água fria para tirar a consagração. E voltar ao cargo anterior, né? Essas noções são contrárias com o teor do simbolismo que as escrituras empregam para descrever os líderes espirituais, porque não tem nada a ver com isso aqui. Embora as escrituras empreguem várias metáforas para descrever os rigores da liderança, conforme 2 Timóteo capítulo 2, né, todas essas figuras evocam ideias de sacrifício, labuta, serviço e dificuldades. Demonstram com grande eloquência a complexidade e as várias responsabilidades da liderança espiritual. Quem já leu as cartas de Timóteo e Tito? Quem já leu? Quem já leu, levanta a mão. Quem não leu já está me devendo já a lição de casa. Menos um ponto na média. Leia 1 e 2 Timóteo e Tito 10 vezes. É pequenininha. Dá para ler em meia hora 5 vezes uma delas. 1 e 2 Timóteo, marca aí. Lê pelo menos umas 10 vezes. Por quê? São as cartas pastorais. Vocês precisam voltar. Capítulo 2. Por exemplo, as exigências de uma liderança espiritual são: caráter irrepreensível. O obreiro não pode ter do que se envergonhar. Caráter irrepreensível, limpo. Não adianta pensar num líder espiritual que tenha algo que possa desaprovar a sua conduta, que possa desaprovar a sua liderança. Quando ele falar no púlpito, as pessoas estão de olho nele, as pessoas conhecem ele, as pessoas sabem quem é ele. Se tiver alguma coisa que desaprova, olha lá, falando, mas não vive, ó. Olha lá, ó. Vai dar problema. Então tem que ter o quê? Caráter irrepreensível, tem que ter caráter limpo. Vida santa, justa. Não tenha do que se envergonhar. Não pode ter, porque se tiver vai trazer problema. As pessoas não vão querer congregar naquela igreja. E se o dia que tiver que ser crente, jamais congregarei naquela igreja. Você não sabe de nada, aquele pastor ali é um picareta. Vai dar problema. 2. Maturidade espiritual. Já imaginou um obreiro menino? Um líder espiritual menino? Que não cresceu? Planta nova? Já imaginou? Não dá. Não dá. Paulo vai dizer que o obreiro não pode ser neófito. Neófito. O que é neófito? O que significa essa palavra? Novo na fé. Neo é novo. E fito é da onde vem a palavra fitoterapia, fitologia, etc. Fito quer dizer planta. Planta nova. Não pode ser planta nova. Tem que crescer, tem que amadurecer. Não pode ser mimimi, não pode ser Nutelinha, não pode ser não me toque, não me rele. Tem que ser pessoa firme. Tem que aprender a crescer. Tem que amadurecer. Come Bíblia todo dia, ora, busca a presença de Deus, é experimentado. Dá para testar ele? Será que passa no teste? Né, pastor Felipe? Às vezes está testando, tem que passar no teste. Né? Se é alguém que tem chamado para a palavra, o teste é o púlpito. Se é alguém que tem chamado para o serviço braçal, etc, tal, a porta, etc, testa ele na porta, testa ele. Eu quero que você chegue mais cedo para mim no domingo. O culto começa às 7 horas, eu quero que você chegue pelo menos 6 horas para você lavar os 2 banheiros para mim, que precisa ser lavado. Vamos ver qual é a reação dele.
Não, pastor, mas pelo amor de Deus, eu sou diácono, eu sou cooperador. Eu vou lavar banheiro? Se ele ciscar, esquece, já coloca na listinha da lista negra já. Já coloca na lista negra. Não serve. Hã? Não entendi, filho. Já explica. Fala, pastor Felipe. Desconsagra, traz pra cá. Balde d'água na cabeça dele. Eu te desconsagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tiver a caixa d'água, a gente já joga ele dentro também. Faz um batismo de reversão, né? Tem que tirar. Pastor, aprenda bem uma coisa. Aprenda bem uma coisa. Eu falei isso para o pastor Gilberto durante muito tempo. Amigo nosso, está voltando a estudar conosco. Aprendam, gente. Pastor Isaías, pastor Felipe, pastor... Não aceite obreiro novo de outra igreja e coloca no púlpito logo. Deixa sentado. Senta aí, meu filho. Você vai ficar uns 6 meses aí pelo menos, para você ver como funciona a igreja, como é que funciona o seu ministério, o ministério aqui. Quero documentação sua, carta de recomendação, alguma carteirinha e tal. Ah, mas eu não recebi, ele não me deu tal. Então vamos me dar o telefone do seu pastor, eu quero conversar com ele para saber. Tem que saber. Por quê? Vocês estão lutando tanto lá na igreja. Edifica, constrói, ensina, faz tudo. Aí vocês colocam de uma hora para outra, o peão começa a falar um monte de besteira na hora e destrói tudo que vocês fizeram. Raça ruim. Escuta aí, ó. Certo. Tem que ter. Já ia chegar lá e... Certo. Sei. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Aí. É crivo, tem que ter crivo. A casa não é bagunçada. Tem que ter ordem, tá certíssimo. Entendeu? Agora, você pega um obreiro desse aqui, o pastor Felipe, você vai ter que desconstruir tudo que foi feito nele para depois tentar ensinar coisa boa. Se ele for humilde e sentar e reconhecer, beleza, já tem uma característica, que é a humildade. Agora, se não tem, aí é mais complicado. Não adianta. Fala, Flávia. O seu caso foi mais... Olha só. Você está vendo? É ruim isso? Morreu por isso? Eu sei que quem gosta de falar, dá até seminique, né? A pessoa fica com parque espiritual. Porque não fala, fica... É igual eu. Se você quer me matar, você tira a lousa de mim, tira isso daqui de mim, que eu vou dar parque espiritual em mim. Mas a gente precisa entender que é uma ordem, é uma regra da igreja, não é ruim, é para o bem-estar da igreja. Então, tem que ter esse crivo, pastor. As igrejas tradicionais, pastor Felipe, demora mais tempo ainda. Pega uma igreja batista para você ver, igreja batista tradicional, essas igrejas um pouco mais conservadoras. É muito, o crivo lá é terrível. Vai lá pensando que uma hora para outra, não, você é pregadorzão, você vai chegar lá. Ah, tá, vai pensando que você vai ter espaço de uma hora para outra lá. Tem um amigo meu que é o Alexandre, de repente ele pode até estar nos assistindo, congregou aqui, né? Alexandre Brandão foi meu aluno tudo, demorou tempo, está na igreja batista hoje, mas demorou tempo para reconhecer o ministério dele. E olha que já é um homem que tinha formação teológica, professor de história, o homem tem uma formação, tudo, mas você vê, demorou tempo. Então eu acho que isso é positivo, não é negativo não. Viu, pastor Gilberto? Orienta aquele povo lá. Tem que ter crivo, porque vocês constroem, vocês lutam, vocês fazem de tudo, me ensinando o povo lá, só está ensinando a escola dominical, aí de uma hora para outra vem um camarada e sai espalhando tudo com os pés. Tem que ter consideração, tem que ter respeito. Está errado não.
Eu sei. A questão da ceia, irmã Marina, eu acho que é um pouco mais... Eu sei. Já me convidaram na época, pessoas que eu conheço demais, lá no Barra Santana para pregar. Eu falei, igreja que é o senhor, irmão? Deus abençoe. Não vou, porque vai, eu te conheço. Deus é contigo, eu sei. Você me conhece, Deus é comigo. Mas acontece que se eu for pregar lá, domingo, segunda você vai pro banco. Por que você vai pro banco? Então eu já coloquei alguns no banco lá. Por que você vai pro banco? Porque você botou uma pessoa mesmo conhecendo e não é do mesmo ministério. Mas agora mudou, meu marido. Agora mudou. Agora tá melhorzinho. Mudou, porque o Davi Miranda faleceu, agora tá tudo preto. Agora a igreja tá pintada. A igreja vai ser pintada de preta. Tá. Deixa pra lá, vamos pra cá, aqui é coisa assim. Maturidade espiritual, então tem que ser maduro. O nome já diz, tem que amadurecer, tem que crescer. Paulo disse, pelo tempo vocês já deveriam ser mestres, mas não tem como tratar vocês como tal. Eu tenho que dar leite, tenho que dar alimento de infantil ainda para vocês, para que vocês desenvolvam a maturidade. Então o obreiro tem que crescer, tem que aprender a crescer. Entendeu? Obreiro menino, pelo amor de Deus, né? Mimimi. Terceiro, disposição para servir com humildade. Essa característica aqui ela é fundamental. Diante da honra, primeiro vai a humildade. Humildade. Tem que ser humilde. Né? Se não, obreiro topetudo, obreiro narigudo, obreiro peito estufado, não serve, não presta. Vai dar problema. Mas ele prega bem, tá isso, aquilo, tal. Não quer saber se prega bem. Falar depois que aprende, até papagaio fala. E fala bonito quando aprende. Mas eu quero ver a vida, a humildade. Tem que ser humilde. E humildade não é algo que se aprende de uma hora para outra na escola. É a vida que nos ensina. É comportamento, é característica. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, os filhos de Deus, o Deus eterno encarnado, humilde se fez homem. Filipenses 2 vai trabalhar isso. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que é o quê? Humildade. Então, obreiro, topetudo, peito estufado, que, vai, cuidado. Não, mas até agora não deu nada. Vai lá na frente e você vai ver. Não dá certo. Tem que aprender a ser humilde. Tem que saber tratar as pessoas com respeito. Não é porque o outro é menor do que ele, vai tratar com palavras ásperas. Tem que ser cortês, tem que ser educado. Tem que aprender, gente. E quanto tempo demora para aprender isso, pastor? Não sei. Depende muito da gente. Eu fui obreiro menino e obreiro muito novo mesmo, né? Fui consagrado como um cooperador na minha igreja, acho que eu tinha 22 anos. Com 22 anos, acho que 22, era 23, eu já era segundo dirigente de uma igreja. Imagine só, menino com 1 ano e meio de convertido, o sangue quente, estudando a 1000 por hora, lendo Bíblia até não querer mais, 1 ano e meio de convertido, segundo dirigente de uma igreja. Misericórdia. Me achava a última Coca-Cola do deserto. Grande coisa eu era. Servi muito, independentemente, fazia de tudo. Tudo que você possa imaginar eu fazia na igreja. Na época desempregado, então misericórdia, chegava antes na igreja, banco tudo direitinho, som já ligado, fazia de tudo. Só que era menino ainda, tinha que aprender a crescer. E graças a Deus que eu tive alguém do meu lado, mesmo um homem semi-analfabeto, que me ensinou essa questão da humildade, da maturidade. Eu aprendi com ele, não foi no seminário. Seminário eu aprendi pregar, o treinamento e tudo, mas a humildade é vida, é comportamento, e eu aprendi. E hoje, com 49 anos de idade, agora que eu sei que eu não sou nada mesmo. Agora que eu sei que eu não sou muita coisa. Quem é você? Eu sou Davi Lucas. O que você é? Chama o que você quiser. Presbítero, cooperador, diácono. Quem você é? Por isso que eu não gosto que as pessoas me apresentem. Você vê? Quando eu fui lá, o próprio professor disse que eu era... O próprio pastor falou que eu era professor, né? O pastor dele, presidente, puxou a minha ficha no Facebook, tudo porque o Farley, lá de São Paulo, foi meu aluno, frequentou essa escola aqui. Lá de São Paulo ele vinha estudar comigo na segunda-feira e é amigo dele. E conheceu. Eu tenho um amigo que te conhece, pastor. Ele falou, quer conhecer Davi Lucas? Entra lá no Facebook dele, lá você vai ver lá quem ele é lá. Lógico que ele não me conhecia, você é meu aluno, você me convidou. Certo? Mas eu não gosto que me apresente como professor. Não gosto.
Porque as pessoas já pensam que a gente vai dar aula. É festividade, pensa, vai ter aula hoje, professor. Nem gosto. E parece, denota vaidade, que a gente está querendo, ser lixaleirado. Não, a gente não precisa disso mais. Se tem uma coisa que eu estou correndo, é de oportunidade. Pastor, prega na minha igreja. Se não me convidar, eu te agradeço mais ainda. Principalmente agora, na situação que eu estou passando. Minha frase no Facebook é agendas fechadas, não agendas abertas. Principalmente agora. Então eu estou correndo, estou cansado, gente. Cansado de tanto trabalho, tanto fazer. Minha esposa internada, agora lá em Campinas, lutando, né? Batalha. E as pessoas querem que a gente fale. Ontem atendi uma agenda aqui em Franco da Rocha. Debaixo daquela chuva, eu estava lá em Franco da Rocha. Mas você foi para a igreja? Meu vizinho mesmo, mas você foi para Franco da Rocha na chuva? Fui, tinha um compromisso. A gente não trabalha na chuva? Você não trabalha na chuva? Você não sai quando as coisas é para o seu interesse, não vai para a chuva? Eu fui lá em Franco da Rocha, lá no Parque Munhoz, falar sobre solos cristos, uma sequência de mensagem sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Estamos no mês da Reforma. Fui pregar. Amém, glória a Deus. Mas esse mês só tem mais uma agenda esse ano só e não vou pegar mais nada. Por quê? Estou cansado. Talvez o ano que vem, depois que minha esposa melhorar. Mas a minha frase agora no Facebook é agendas fechadas. Nunca coloquei agendas abertas. Nunca coloquei. E agora se tiver que colocar, é agendas fechadas. Que eu estou correndo de falar. Né? Dei um curso de 4 dias na igreja da Daiane e da Priscila lá. Vou dar mais uma quarta-feira no dia 19, porque eles querem que a gente dê mais uma aula lá. Né? Mas graças a Deus deu tudo certo, mas estou correndo, estou querendo ter tempo para mim, para casa. Agora não dá tempo. Agora eu sei o que as irmãs passam. Né? De ter que correr, é louça para lavar, é roupa para lavar, é passar, é isso, é aquilo. Pai, estou com fome, pai. É o filho falando, estou com fome, porque não sabe ainda se virar muito bem com as coisas, ainda um lanche, alguma coisa se vira, né? Agora eu entendo melhor o que vocês passam, né? Por isso que no céu vocês não querem saber de comida, né? Os homens querem. Não, se não tiver picanha no céu, não quero ir para o céu, não. Né? Os homens querem nem saber. É lógico, é porque não é vocês, né? As irmãs não, Deus me livre de ter comida e fogão no céu, né? Mas já estão sonhando no arrebatamento, e os 7 anos de tribulação aqui, que é os 7 anos de casamento que vai ter lá de bodas, quer saber o quê? É 7 anos de bodas, pastor, vai ter comida no céu. Se não tiver picanha e Coca-Cola no céu, não quer nem ir para o céu. Glutão, já está indo para o céu já pensando na barriga cheia, vai encher o pandu no céu. Sangue de Jesus tem poder. A liderança da igreja é um ministério. Não uma gerência, grifa, não é uma gerência. Eu disse, se você fizer gerenciamento, administração, recursos humanos, qualquer faculdade que você fizer, que possa favorecer liderança, vai te ajudar. Porque você pode pegar coisas que vai servir. Pastor Felipe, ele tem uma empresa, tem que administrar. Então qualquer coisa que ele fizer na área de administração, pode servir para a igreja também. O Igor tem um comérciozinho, qualquer coisa que ele fizer vai servir também, mas não quer dizer que se você fizer faculdade de administração, você já é pastor, não tem diferente, a situação é outra. Ovelhas, membros na igreja não é empregado, que você manda embora, que você demite. Está aqui sua carta de rescisão aqui, sai daqui. Não, é membro, ele vai errar, não vai cumprir a sua ordem, ele vai ser rebelde com você e você ainda tem que compreender ele. Você tem que ir lá visitar ele ainda. Se é empregado, o empregado faltou? Faltou um dia. Faltou 2. Aí você dá uma advertência, você dá um gancho. Depois você pode dar até uma justa causa. Mas na igreja não tem como dar justa causa, não. A sua orelha já está furada, Thelma. A sua orelha já está furada e existe uma argola nela já. Não tem como você fugir mais. Você é serva de orelhas furadas. Não tem como sair mais da casa. Se você abandonar a casa não vai te abandonar nunca. A igreja é a única casa em que as pessoas abandonam a casa, mas a casa não abandona ela. Olha que bonito isso. Faz um hashtag aí. Deus, o chamado daqueles a quem Deus designa como líderes, não é para a posição de reis, mas de humildes escravos. Ai, meu Deus do céu. Se os pastores não sabiam aqui agora,
sinto muito em dizer, você é o menor servo da casa do Senhor. Você é escravo. Você é servo dos servos dos servos. Nós que somos membros da igreja, nós somos privilegiados, nós somos servidos pelos pastores. Os pastores são nossos serviçais, indiretamente falando, mas porque eles cuidam de nós sem, às vezes, receberem nada. Eles oram por nós, perdem o sono por nós sem receberem nada. São dulos, servos, pior. Dulos ainda é o servo, mas é um servo ali que é um escravo e tal, mas uma hora ele pode receber alforria, né? Eles são ruperetas. Vamos tentar já mexer nisso daqui, vai. Que horas são? 9 horas? Vou trabalhar só isso e a gente toma café. 9:04. Anotem isso daí, talvez esteja mais para frente, mas vocês podem anotar já. Você aí tem palavra doulos. Coloca doulos, ou coloca, você pode falar doulos, né? No original, quer dizer servo. Diáconos, quer dizer servo também. Oikonomos, anota tudo. Oikonomos, da onde vem a palavra economia, quer dizer administrador. E o pior deles, ruperetas. Quem já ouviu essa palavra? Ruperetas. Pouquíssimos, né? Só Abel. Tá lá. O ruperetas, esse aqui é o pior. Por quê? Porque são remadores de embarcação. E normalmente esse remador de embarcação, ele é o remador, ele é condenado a remar a vida inteira. Ele está condenado a ser remador a vida inteira. E esse tipo de ruperetas, ele é o remador, aquele que fica na parte de baixo do barco. Aqueles barcos grandes, que você tem lá a parte de cima, as pessoas estão lá, com o leme na mão, tudo, alguns tal, que de repente sejam soldados, guerreiros e tal, e você é o remador da parte de baixo. É remador de galés, chamado de galés, né? Que seria os barcos, embarcações gigantescas, que ele está escravizado para remar a vida inteira. É aqueles remos grandes, ele está sentado aqui, do lado dele tem um outro sentado, ele segura o leme, o remo, e ele tem que remar no mesmo ritmo do outro, no mesmo ritmo de todo mundo. Ele é o ruperetas, ele está condenado a remar até a morte. A única utilidade dele é remar até a morte. Ele só é tirado do seu lugar. Normalmente ele ficava preso com correntes, sentado, no lugar onde ele estava, fazia de tudo, fezes, urina, fazia tudo ali, e se ele morresse de tanta estafa, aquilo tal ali, ele só era tirado depois de morto e substituído por outro, já era jogado no mar. Esse é o ruperetas. Esse daqui, Paulo vai usar essa expressão no mesmo versículo, que seria o economos e ruperetas. Depois eu acho o texto, depois a gente trabalha melhor. Nós somos isso aqui. Os pastores são esses. Nós estamos condenados a remar a vida inteira. Fala, pastor. Isso. Quem já assistiu o filme Ben-Hur? Ou quem já assistiu um filme que tem esses remadores de embarcação? Piratas do Caribe. Tá lá. Eles são os ruperetas. Eles morrem remando. A utilidade deles é remar. E tem mais. Não é remar de qualquer jeito. Existe um sistema. E esse sistema da remagem, ele ensina muito no sentido ministerial. Por quê? Eu estou aqui sentado. Aqui existe um grupo de remador. Aqui existe outro grupo de remador. Eu estou aqui sentado
né? Com um tambor na mão, com madeiras na mão e um tambor. Eu estou batendo, eu sou batedor de tambor. Todos os remadores, eles precisam seguir a sequência das batidas do tambor. Eles não podem remar da maneira como eles acham que tem que ser remado. Ele tem que seguir a batida. Então, às vezes, a batida será lenta, né? E é porque a embarcação não precisa correr muito e tal. Ela está indo para um determinado lugar. Ela vai no ritmo que tem que ir. Às vezes, as velas estão hasteadas e o vento ajuda a levar, porque é favorável o vento, né? Mas quando o vento está ao contrário, não adianta, ele vai ter que remar contra tal. Só que às vezes, quando tem uma guerra, tem lá os canhões, tais, quando tem uma guerra, o batedor de tambor e aquele que comanda, que tem um chefe aqui, ele tem que estar atento para o toque, para a orientação de quem está comandando o navio, né? 360 graus a bombordo, tal. Ou seja, na hora, na minha ordem, porque eles vão fazer de repente uma manobra para poder virar os canhões e pegar o inimigo de frente e tacar tiro neles. Então, esse remador, ele tem que estar atento à batida de tambor. O batedor de tambor tem que estar atento àquele que está comandando tudo aqui embaixo. Esse comandante tem que estar atento a quem está lá em cima. As ordens que são dadas aqui embaixo. Percebe que tudo é uma engrenagem? É um grupo de pessoas com todos com um objetivo só. Ou chegar em um determinado destino, ou vencer uma guerra, ou vencer uma batalha. Então não é fácil. Então o papel de cada um aqui é importante demais. O administrador, o economos, é aquele que tem a chave da despensa. É aquele que tem noção do que tem na despensa e o que tem que comprar. Ele administra a despensa da casa. Agora, esse daqui é o pior de todos. O doulos, fichinha. O diaconós, fichinha. Agora, o economos e o ruperetas, tem um outro termo que eu estou me lembrando agora, são 5. Dói demais, é muita responsabilidade das costas. Então, às vezes, de repente você seja aquele que comanda, de repente você seja aquele que tem que bater o tambor, né? De repente você seja aquele que de fato está lá, remando. E a sua vida será remar sempre, sem parar, até morrer. Então não é fácil. Agora, é duro de escrever, mas por trás disso, irmão Telmo, existe um privilégio. Sabe qual é o privilégio? De que tudo isso está relacionado a Deus, a obra de Deus. Nós estamos servindo ao Pai Celestial para que a sua obra vá adiante. Isso é lindo demais. Agora a gente precisa ter consciência de que a engrenagem tem que funcionar. Às vezes o pastor, ele tem que às vezes ouvir outros que estão aqui embaixo também. O diácono que está lá na porta, ele tem que estar em sintonia com o pastor, porque às vezes pode entrar alguém que não veio para assistir o culto, que veio para trazer baderna, para trazer desordem. Um cachorro que entra, um gato que entra. Desculpa a expressão aqui, com todo respeito aos bêbados, mas um bêbado que entra dentro da igreja que só vem só para encher o saco, que às vezes ele não vem para assistir o culto, ele quer só... O porteiro tem que estar lá. Se o pastor não tiver um diácono, um cooperador que tenha essa habilidade para fazer o serviço, às vezes o pastor não consegue dirigir o culto bem. Está entendendo? Então é uma engrenagem que tem que funcionar bonitinha, bem harmonizado, tem que treinar. Se a igreja é grande, tem que ter um chefe de diácono, tem que ter alguém que discipule os diáconos para servir ceia. Como é que serve ceia? O diácono vai servir ceia? Hoje não tem mais obrigatoriedade de usar a máscara, mas se a igreja tem o costume de falar, este é o meu corpo que foi partido por vós, este é o meu sangue que foi derramado por vós. Se tiver que servir, e se o pão não for embalado, e se o vinhozinho não for aquele descartável fechado, por favor, coloque uma máscara, pelo amor de Deus. Este é o meu sangue que... Já vem consagrado já salivalmente, né? Consagrado salivalmente já recheado, né? Gente, ninguém merece, né? É melhor que não fale nada.
Ou se não, fale para lá, esse é o meu sangue. Ou não fale, para não ficar sem graça. O pastor já falou. Então coloque uma máscara, leve uma máscara descartável e só naquele momento você use. É questão de higiene. Tem que ter sabedoria. Entendeu? Ah, vai servir. É ceia no domingo? A maioria das igrejas hoje é no domingo. Tem um monte de pessoa descrente. O diácono sabe quais são os membros da igreja? Sabe. Se tem uma pessoa que é descrente e você sabe que não é crente, não vai servir a ceia, meu Deus do céu. Não vai servir. Já tive essa experiência na minha igreja já. Aí eu tive que orientar. E olha que eu não era o pastor, mas eu tive que orientar o diácono. Falou, meu irmão, você serviu o pão para um rapaz que é descrente, que não é daqui. E agora, pastor Davi, e agora? Sirva o vinho também? Já que cometeu o erro pelo metade, comete inteiro agora, né? Senão a pessoa vai se sentir desprezada, né? Dá o vinho para ele também, fazer o quê? Não vai servir nada para ele mesmo? Mas você vê, gente, o pastor às vezes tem que estar ali em cima, e às vezes tem que estar com a mão na cabeça, porque vê os negócios que o negócio não funciona. O pastor tem que descer para expulsar um demônio, porque a pessoa cai endemoniada, não tem obreiro que possa descer, o pastor possa dirigir o culto, leva na salinha, lá, leva no banheiro lá e expulsa em nome de Jesus. Deixa o pastor dirigir o culto. Um demônio não pode parar o culto, não pode parar a cerimônia. Aí que está. Por isso a importância, irmã Daiane, de treinamento, de haver o pastor, de ter uma escolinha de obreiro de vez em quando, de ter uma escola bíblica de obreiro. Eu falei, pastor Levi, até essa questão lá também. Falei, pastor Levi, se precisar, faça uma escola bíblica anual para esses obreiros. Vamos ensinar eles questõezinhas simples, pode ser dita. Você vê isso aqui, ó, você já não comete mais. Quem é diácono aqui, com certeza, na hora que te pegar o pão, pegar o sangue, o vinho lá, vai escutar a voz gritante do pastor Davi lá. O pastor Davi falou, deixa eu pegar a massa, o pastor Davi que não pode, vai se lembrar lá da voz, a voz, né, uma voz. Diga. A voz. Que bom que essa voz ela ressoa alto, né? Ainda bem, eu falo grosso, grito ainda, às vezes grito, mas vocês precisam, gente, como é bom a gente aprender o certo e fazer o certo, é ou não é? Olha aí, ó, onde vocês aprendem essas coisas? Isso aqui é tudo palavras gregas, a gente poderia trabalhar o original, o desdobramento, mas tem dicionário aí, ó, aqui, ó. Pega isso aqui, ó, tem todas elas desdobradas aqui em grego, hebraico, aramaico, tudo aqui, ó. Nós precisamos aprender, e como é bom fazer as coisas direitinho. As pessoas aprenderem. Dei as 4 aulas lá, a última aula da mas fechamos com chave de ouro, para dizer se fosse a última aula. Estavam encantados, lendo esse livro aqui do Subirá, até que nada mais importa, todo mundo lendo, encantado, a vida já mudando. A última aula eu tive que falar um pouco sobre o Yom Kippur, explicar algumas coisas do hebraico e do grego, e tudo anotando, interessados. Como é bom isso! Esse é o papel do mestre, do professor, para que a gente acerte, para que a gente não erre, não cometa mais esses erros, né? Não de celebridades, mas de humildes, não de celebridades refinadas, mas de servos trabalhadores. É o que nós somos. Aqui eu sou o rei. Você sobe no púlpito e pensa que ali é um trono. Só falta querer colocar a coroa. Não é rei. Você é servo. Você é doulos. Você é diaconós. Você é oikônomos. Você é ruperetas, principalmente. Você precisa entender que pastor não é rei. Não, mas agora eu sou apóstolo. Pior ainda. Porque nem entendeu ainda o que significa apóstolo. Vai errar mais ainda. Tá bom? Mas vamos lá, vamos tomar um café e a gente retorna. Ó, só tem 3 aqui. Aproveitem.